não sei se vocês já leram, Daniel, tem aquela historinha, O Cavaleiro e Sua Armadura. É bem pequenininho, que o cavaleiro ele vai se confundindo com a armadura dele. Chega um determinado momento da vida que ele acha que ele é a armadura. Então, o que acontece é que quando você começa a acessar um trauma dentro de uma sessão, imediatamente vem a armadura, aquela que você está acostumada. E como o Daniel disse, bom, de repente eu começo a dar uma risada, de repente eu mudo de assunto, de repente eu colapso, fico mole, perco energia ou começo a chorar, às vezes de uma forma intensa, e o terapeuta, muitas vezes terapeutas ainda novos ou despreparados ou que se assustam, por exemplo, com choro. O que eu faço com isso aqui, né? Então, e agora? E aí, o que eu faço? E aí, Cris, isso é muito legal, porque aí o terapeuta entra em resposta de luta, fuga ou congelamento. Isso, fantástico. E aí, Entende? isso, é aí que está o grande pulo do gato. Exatamente, porque a hora que o terapeuta entra em resposta de luta, fuga e congelamento, isso às vezes é muito sutil no processo terapêutico. Aí ele intervém desnecessariamente, né? Intervém antes da hora, faz uma intervenção que não tem nada a ver com a situação. Por quê? Porque eu não estou no meu lugar de terapeuta. Eu saio do meu lugar de terapeuta e vou para qualquer outro lugar dos meus traumas. Meus Isso a traumas, gente faz sem se dar conta, a gente não se dá conta disso. porque a gente também acessa a mesma estrutura, a mesma armadura, a gente chama isso de contratransferência, né? Inclusive. O David ele vai conceitualizar a contratransferência como contratransferência subcortical, nesse sentido da luta, fuga e congelamento. E aí eu vou trazer os exemplos mais sutis assim, e mais comuns na clínica de cada uma das três respostas. Né? Não sei mais o que fazer com aquele cliente, já fiz tudo o que eu sabia, acho que eu vou encaminhar para alguém, acho que esse cliente não é para mim. Se você está se achando incompetente ou incapaz diante de um cliente, é trauma. Não é que você tem que saber tudo, que você sabe tudo, mas quando você não sabe, você busca uma supervisão. Isso. Né? Se a supervisão não é suficiente, essa supervisão vai te dar uma orientação do que estudar, do que fazer. Você já tem um vínculo ali com aquela pessoa. O que eu já vi de encaminhamento nesse sentido, o terapeuta estava nesse lugar de trauma, né, de congelamento, e encaminhou, e aquilo virou um trauma para o cliente, nossa, direto. Tanto que assim, quando as pessoas me ligam, eu queria te encaminhar um cliente meu, eu já sei que vai dar besteira, assim. Então, eu acabo fazendo uma supervisão ao invés de receber no cliente. Não é que não existe esse lugar de encaminhamento, mas ele tem que ser muito bem cuidado para ele ser feito em um lugar de cuidado e não em um lugar de um sentimento de incompetência do terapeuta, por exemplo. Certo. Um outro exemplo, né, de fuga. Ai, que preguiça daquele cliente, ele podia faltar hoje. Que é diferente, nossa, eu estou exausto hoje, queria terminar mais cedo. Eu estou exausto, é geral. Não, mas é específico, aquele cliente está me cansando, estou com preguiça dele, é fuga subcortical. Agora, o mais engraçado deles é a luta. Justificar as coisas para o cliente. Então, o cliente chega e questiona alguma coisa que a gente fez. Questiona o valor, questiona o horário, questiona porque ele desmarcou fora do horário, fora do prazo, e a gente está cobrando, ou questiona uma intervenção, e aí a gente começa a justificar. Percebe que justificar é diferente de explicar. Para explicar, a gente vai acolher o questionamento primeiro. Por quê? Porque aquele questionamento é uma resposta traumática, de não poder confiar. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um processamento com uma cliente, primeira sessão, que eu sou desses, eu sou meio ousado, eu faço processamento quase sempre em primeira sessão. Eu também. Então também sou ousada. Eu já começo. Primeira sessão, já vamos começar com algo. Até porque muitas vezes eles entram sozinhos. E a gente vai perder a oportunidade, né? Se ele entrou, ou ela entrou, né? Tá pronto para ir, então vamos. Primeiro processamento, achei, e no brainstorming a gente usa uma ponteira, né? Então a gente acha uma posição ocular relevante e sustenta o olhar ali, naquela posição ocular relevante. E aí eu estava lá segurando a ponteira, isso foi antes da pandemia, então era presencial. Aí de repente ela vira e fala: eu estou me sentindo um idiota olhando para essa ponteira. Isso parece charlatanismo.
qual que é o impulso? Ir lá, justificar, falar de toda a teoria, falar dos artigos científicos. Se eu fizesse isso, eu ia estar entrando em resposta de luta. Não, isso é o que ela está sentindo, deixa ela se sentir uma idiota, deixa ela se sentir enganada. Assim. O que eu fiz? Eu acolhi. Olha para esse sentimento, deixa isso vir à tona, vamos ver onde isso te leva. Olha como muitas vezes nós acessamos o nosso trauma e nem percebemos diante das respostas dos nossos clientes. Olha que coisa legal que ele está falando aqui para vocês, aproveitem. Né? Então o Daniel está falando assim, a cliente, eu estava segurando a ponteira é um instrumento que a gente usa nessa ferramenta do Brainspotting. E ela falou para ele, eu estou me sentindo uma idiota olhando aqui para essa ponteira. Bom, o terapeuta, diante disso, poderia falar, justificar e não explicar, mas aqui no caso também não é nem explicar, porque está no meio do processo. Então, ao invés dele, então, entrar numa resposta de querer se defender contando de todos os artigos científicos, né? E muitas vezes isso acontece com constelação familiar também. Então, ao invés de eu fazer isso, o que ele fez? Ok, fala mais sobre isso. Como é que é se sentir enganada? E deixou a cliente ali, aprofundar naquele lugar. E agora continua. E aí ela foi para as histórias onde ela foi enganada, onde ela foi passada para trás, ela acessou a rede do trauma de ser enganada e que levava ela a se sentir uma idiota. Né? Então foi lindo, assim, porque ela e é interessante porque o que a gente estava trabalhando nem tinha a ver com isso. Não tinha nada a ver, isso é fantástico, né? Porque a gente chega em lugares, né? Mas, olha só. Só que a gente nunca chegaria onde a gente precisava para trabalhar a outra questão se ela não se sentisse segura e confiante no processo. Então, isso é chave. E não é fácil fazer isso. Entende? Você está ali diante de uma pessoa te chamando de charlatão e você vai ficar quieto e falar para ela falar mais, né? Ir mais fundo. Fica com isso.